Se você parou o que estava fazendo só para clicar nesse vídeo, é porque você quer entender o motivo por trás da Nicole C, a melhor agente ranqueado ZZZ. Você está preparado, Proxy? Então curta e se inscreva, que nesse vídeo você vai aprender tudo sobre seu kit, combos, truques, builds e truques, times e mais truques. E também alguns showcases criminosos para vocês. Oi, eu sou o Valentine e sejam bem-vindos ao meu guia completo da Nicole Demara. Nicole é uma agente ranqueada da classe assistente do elemento Éter e uma das personagens iniciais do game. E por causa disso, algumas pessoas subestimam o potencial dela e acaba deixando de lado. Mas o que o pessoal não sabe é que, na verdade, a Nicole é uma DPS Rank S disfarçada. Brincadeira, pessoal, só eu uso ela de DPS, mas talvez depois desse vídeo eu não vou ser o único. E se você também usa a Nicole como DPS, comenta aí. Mas agora vamos falar sobre o kit dela e o que a torna tão especial. Começando pela habilidade principal, que quando no máximo, reduz a defesa do inimigo em 40% por 3 segundos e meio. Isso parece pouco e realmente é. Entretanto, esse tempo só começa a contar depois do último hit da Nicole. E como dá para estender a duração do especial reforçado para mais ou menos 4 segundos e meio carregando o especial reforçado ao máximo, o debuff da Nicole acaba durando em torno de 8 segundos. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal, para quem não entende muito bem disso. Esses 40% de redução de defesa é um buff absurdo. Vamos usar a Miyabi de exemplo. Sem buff nenhum, ela causa 2.425 de dano com seus ataques normais. Com a redução de defesa da Nicole, ela causa 3.102. E a Miyabi, com mais 80% de bônus de dano crítico dado pela Jofufu, causa 3.035 de dano. Ou seja, 40% de redução de defesa valem mais que 80% de dano crítico. Só que leve em consideração que quanto menor o dano crítico, maior é o valor dele, e a Miyabi ganha muito dano crítico do set e do motor. Entretanto, se a Nicole usar o especial reforçado, o dano da Miyabi sobe ainda mais, causando 3.847. E o motivo por trás desse aumento de dano está no seu motor assinatura, que aumenta o dano em até 24% no refino máximo. Então a Nicole sozinha tem a capacidade de aumentar o dano da Miyabi por volta de 50%. E quais são as maneiras dela aplicar essa redução de defesa nos inimigos? E a resposta vai te surpreender, com literalmente todos os ataques. Mas seu ataque básico precisa das munições para debuffar os inimigos. Ela consegue carregar até 8 balas. Você não precisa se preocupar muito com essas balas, porque a Nicole recarrega isso com quase todas as suas ações. Mas tem outras duas formas que você pode carregar manualmente, usando um ataque pesado ou segurando a esquiva enquanto está em movimento, e vai até brilhar e fazer um barulhinho. E uma outra parte super importante do kit da Nicole é a sua habilidade extra, que precisa de um personagem da mesma facção ou do mesmo atributo para funcionar. E quando ela aplicar a sua penalidade, ou seja, com todos os ataques, ela vai aumentar o dano éter do time em 25%. E isso é muito importante, principalmente se você quiser fazer dela main DPS. Mas você também pode ignorar completamente isso e colocar ela em vários times, só para aproveitar a redução de defesa, que é simplesmente maravilhosa. O ataque básico da Nicole parece muito simples, só que bem upado, além de ele poder causar um dano considerável, ele é o ataque com maior alcance do jogo. Você não acredita? Então olha isso aqui, incrível, né? Se isso te deixou surpreso, comenta ao infinito e além. Só lembrando que a última parte do ataque básico é em área. Agora que você já sabe o kit completo da Nicole, está na hora de conhecer uns truquezinhos dela. Mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta. A Nicole funciona com a Yixuan, já que a Yixuan ignora completamente a defesa? Você já deve ter ouvido falar que a Nicole e a Yixuan não combam juntas, porque a redução de defesa não funciona para a Yixuan, já que ela é da classe Destruidor. O que não está errado, mas a única utilidade da Nicole é a redução de defesa? E os outros buffs? Então bora testar e ver na prática. Yixuan sem buff nenhum causa 35k de dano. Se a Nicole não der buff nenhum pra ela, esse dano vai ficar inalterado. Mas como você pode ver, o buff dela subiu para 39k, com um simples balanço da sua maleta, e o motivo disso é por causa da sua passiva, que aumenta bônus de dano éter. Agora vamos calcular o dano pelo último hit do especial reforçado da Yixuan, que causa 74k de dano sem buff nenhum. E com a Nicole usando o especial reforçado para ativar o buff do motor, o dano da Yixuan subiu para 92k.
Agora testando com o Panda M3 que passa 540 de força bruta, o dano da Xuan ultrapassou 100k. E o dano do time completo com todos os buffs chegou a 126k. Mas tem algumas outras coisas que devemos levar em consideração. Embora o buff do Panda seja maior com uma duração mais longa, o potencial de dano da Nicole é muito superior e com Might Escape ela também dá chance crítica, o que melhora muito uma Xuan que tem pouca taxa. Então a conclusão é que não somente a Nicole é uma ótima personagem para se jogar junto com a Xuan, como ela também encaixa muito bem com o Panda. Então esse seria um time extremamente free to play e muito forte. Nicole é uma personagem cheia de truques, e esses truques podem ser aplicados no meio do combate. Vocês já devem ter visto ela sentar na muleta várias vezes, e o truque para fazer isso no controle é só segurar o especial enquanto gira o analógico. Se você continuar segurando, ela vai carregar até o final. Mas se por acaso você soltar antes, é isso que acontece. Bem bacana, não? Comenta aí se você já sabia dessa. Só que eu tenho uma má notícia para você que joga no teclado. É quase impossível você fazer isso usando apenas uma mão. Porque você precisa segurar o E enquanto aperta W, A, S, D rapidamente. Você consegue fazer isso usando apenas uma mão? Então, para facilitar, eu fiz um truque para esse truque. Eu configurei meu mouse para apertar o botão mais difícil que eu achava, que era o D. Dessa forma eu podia começar com ele ou terminar com ele que dava certo, assim eu conseguia usar esse especial com apenas uma mão. Se curtiu esse truque eu acho que eu mereço o seu like e a sua inscrição. Os ataques especiais da Nicole, além de causar um bom dano, é maravilhoso para evitar os golpes dos inimigos, já que a Nicole fica invulnerável por muito tempo. E você pode usar o combo da muleta para estender ainda mais essa duração. A janela de invulnerabilidade é uma coisa muito importante, principalmente na luta contra boss, e esse é só mais um dos motivos pela Nicole ser tão quebrada. O especial reforçado da Nicole ativa assistência muito rápida, o que faz ela ser muito boa em trocas rápidas, enquanto aproveita o tempo da animação de outros personagens. A Miyabi e Xuan é um bom exemplo disso, praticamente nem perde tempo de campo. O Supremo da Nicole também é um dos poucos Supremos de suporte que vale a pena usar, mesmo durante o atordoamento, já que ele é rápido, causa dano, bufa e chama o DPS. Chegou a hora de falar das builds da Nicole, que é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta nas lives, então é bem importante que vocês prestem atenção porque a Nicole não tem apenas uma build, ela tem 4 builds. São 2 de suporte para dano crítico, uma de suporte para anomalia e mais uma para Nicole main DPS. Vamos começar com a build de suporte de dano crítico. Se você fizer um time que demora para atordoar e não tem a Astra, eu recomendo usar 4 peças do Voz Astral e 2 peças do Jazz com Swing. Voz Astral é o melhor set de suporte que temos dentro do jogo, mas ele precisa de ativações de assistência contínua, o que faz ele ótimo em times com 2 suporte, ou com outros personagens que também ativam assistência, como o Panda e a Pulcra. E com um time com atordoadores, o mais indicado seria 4 peças do Jazz com Swing e 2 peças do Voz Astral. Embora o Voz Astral não seja a melhor opção de 2 peças, na questão do investimento de recurso, ele é, já que com apenas esses 2 sets você consegue ter literalmente 2 builds, que funcionam para muitos personagens. Mas a melhor opção eu diria que é o Tecno Pica-Pau, já que ele também serve para vários personagens e aumenta a taxa crítica dela. No disco 4 é chance crítica ou dano crítico se você tiver muita sorte com os substatus, no disco 5 é dano éter ou ataque percentual, e no 6 é recarga de energia. Priorize chance crítica, depois dano crítico, depois ataque percentual, e os outros não fazem muita diferença. Agora para a build de suporte de anomalia, o melhor set é 4 peças do Blues Livre e 2 do Metal Caótico. Esse set ele tem 2 fatores muito importantes para a Nicole. O primeiro é que ele dá proficiência e o segundo é que ele reduz a resistência contra a anomalia de atributo. Isso é muito importante para a Vivian, mas é essencial para ela também, principalmente sem a Vivian. Para vocês entenderem um pouco melhor o que eu quero dizer, preste bem atenção agora se você quer usar ela em um time de anômalos. Como todo mundo já sabe, a Nicole não é uma anômala, mas mesmo ela ganhando um pouco de amplificação de anomalia com a sua M1, está longe de se comparar com outros anômalos. Porém, esse set ajuda muito com isso, só que tem uma coisa muito importante que você precisa entender para evitar cometer erros. Você sabe quando você tem que usar maestria de anomalia e quando você não deve usar? Comenta antes de você terminar de ver para mim ter certeza que você sabe. É só marcar o tempo
tempo. Mas a resposta é mais simples do que você pensa. Eu já expliquei isso no guia da Yuzuha, então se você viu, você deve ter uma noção. Então vamos exemplificar com 2 sets. Sem a Vivian no time, a proficiência da Nicole não vai atrapalhar ninguém. Aumentar a amplificação de anomalia da Nicole acaba sendo a melhor opção. Então nesse caso, tanto o set de 2 peças, quanto a maestria de anomalia no disco 6 dariam um melhor resultado. Mas caso você esteja jogando com a Vivian no mesmo time da Nicole, então colocar a maestria de anomalia no disco 6 só iria atrapalhar a Vivian. Então nesse caso, a proficiência de anomalia é melhor na Nicole porque assim ela vai atrapalhar menos a Vivian, além de aumentar um pouco mais o seu dano individual. Mas em ambos os casos, no disco 4 é proficiência de anomalia e no disco 5 é dano éter ou ataque percentual. E os subatributos que você deve focar é proficiência em primeiro lugar e ataque percentual em segundo. Chance crítica não faz mal, mas você precisa de muito para ter algum efeito bom, então é melhor focar em proficiência. Dano crítico não funciona sem chance crítica e os outros quase não fazem diferença. Agora chegou na hora de falar sobre a última build, a build da Nicole DPS. Como vocês podem ver, essa é a minha Nicole e ela tem bastante taxa e muito dano crítico. Só lembrando que ela ganha mais 15, então vai para 70 e as suas habilidades estão muito bem upadas. E é sobre elas que eu queria conversar com você. Não adianta tentar fazer uma Nicole DPS sem upar as skills dela, já que ela trabalha com dano crítico, ela utiliza todas as habilidades e seus multiplicadores são bem decentes. O mais importante é você upar a habilidade principal para o F, o especial e o supremo devem ser upados igualmente, e o ataque básico, a esquiva e a assistência só vale a pena upar se você for fazer dela main DPS. Então, o melhor set de 4 peças para ela é o Metal Caótico e 2 peças do Tecno Pica-Pau para ajudar no chance crítica. No disco 4 é taxa dano crítico, no 5 é éter ou ataque e no 6 é ataque. Como ela vai ficar mais tempo dentro do campo, a energia não vai ser um problema. Tente pegar no mínimo entre 50% a 60% de chance crítica e ter por volta de 120% de dano crítico. Eu sinceramente não sei se alguém tem interesse nos Mindscapes e saber como é que eles funcionam, já que é um personagem T4, mas é melhor ter e não precisar do que precisar não ter. A M1 aumenta o dano e a amplificação de anomalia do especial reforçado da Nicole. Eu diria que é o segundo Mindscape mais importante para ela. A M2 ajuda um pouco na energia, ela é quase irrelevante. A M3 é assim, aumenta o nível das habilidades, o que é muito bom para ela main DPS. A M4 aumenta o alcance da sua bola de energia e a M6 aumenta em até 15% a chance crítica do time. Bom pessoal, esse vídeo tá ficando muito longo, então vou tentar encurtar nessa parte e depois ir direto para o showcase, que eu tenho 4 deles para vocês. A Nicole encaixa com todos os personagens do jogo, literalmente. Seja com atordoadores ou anômalos, com atacantes e até mesmo outros suportes. É só você entender como ela funciona que ela consegue encaixar em qualquer lugar. E para demonstrar isso e continuar com os meus showcases criminosos, eu concluí todos os boss do Investida Mortal passado com a Nicole main DPS. E o primeiro time do showcase é com a Astra e a Lucy. Eu sempre falo que a Astra com Nicole consegue fazer qualquer personagem sem main DPS. Eu tentei fazer a Lucy, mas ela não saiu muito bem. Só que ela ajudou a Nicole a ser a main DPS desse time e foi o suficiente para concluir o Pompei, mesmo ele não tendo fraqueza éter. Comenta aí qual outro ranqueado do jogo que você acha que consegue completar um Investida Mortal usando apenas um personagem ranqueado de apoio contra um inimigo que não tem a sua fraqueza elemental. E pessoal, eu quero pedir uma coisinha muito importante para vocês. A Nicole é uma personagem rank A e ela também é antiga, então não tem hype. Então esse vídeo está dependendo exclusivamente de vocês para dar certo. Então se você gostou desse conteúdo e você quer mais vídeos assim, o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, até mesmo o seu compartilhamento são extremamente importantes para esse vídeo dar certo. E essa também é a melhor maneira de você apoiar meu trabalho. Então eu já agradeço todo mundo que deu aquela força. Obrigado. Vocês são demais. Como eu já falei demais, eu vou deixar vocês com esses showcases. E volto para comentar mais algumas coisas depois.
E o segundo showcase é novamente no Pompeii. E se alguém tinha dúvidas se a Astra funcionava junto com a Yuzuha, vai se impressionar com o resultado desse time. Sério, se a Nicole consegue fazer isso, imagine a sua Evelyn, ou a famosa Burnice de dano crítico. Embora esse time não pareça free to play, na verdade ele é um time bem fácil de você conseguir. Eu digo isso porque tanto a Astra quanto a Yuzuha são personagens bem baratas. Nenhuma das duas precisa do motor ou de Mindscape para funcionar, e por isso ambas são tão importantes para a sua conta. Mas esse ainda não é o melhor time para Nicole. Mas vamos falar mais disso no próximo showcase. E aí, me conta, o que você achou dessa pontuação? Te surpreendeu ou não? E o próximo showcase é com o que eu considero o time Prime da Nicole. As melhores pontuações que eu fiz com a Nicole sempre foi com a Trigger e com a Astra juntas. Só que esse time foi um pouquinho mais caro, já que a minha Trigger tem um motor assinatura dela, o que comba muito bem com a redução de defesa da Nicole. E sinceramente, nesse time, o dano da Trigger é tão grande que basicamente ela é uma DPS que fica fora do campo. Mesmo assim, a Astra é mais importante para a Nicole DPS do que a Trigger, simplesmente porque ela é de dano éter. Se entrar outros suportes, como um atordoador ou sub-DPS que seja do elemento éter, então talvez a Astra pode ser substituída. E um detalhezinho bem interessante é que se a Orfeu for sub-DPS, talvez ela funcione muito bem substituindo a Trigger nesse time da Nicole main DPS. Mas vamos deixar o futuro para o futuro. Até o próximo showcase. Weather
E aí, o que achou da pontuação do time Prime da Nicole? E eu deixei o Carniceiro para o último showcase. Eu não cheguei a testar, mas talvez o time Prime da Nicole tivesse feito uma pontuação um pouco melhor aí. Não lembro se ele tinha resistência elétrica e por isso eu não fiz, mas a pontuação desse boss não foi tão boa quanto a dos outros. Mas provou o que eu queria provar. A Nicole como main DPS é o suficiente para passar todos os endgames do jogo. Eu acho que com a exceção do Bringer e aquela boss nova. Eles têm mecânicas mais chatas e são mais focados em anomalia. Então a Nicole com Vivian Burnice talvez dê conta. Mas eu não tenho a Vivian para testar. Quem sabe um dia eu não testo isso fazendo uma das análises dos meus inscritos durante as lives de inscritos versus endgame que eu faço na sexta-feira. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E se você chegou até aqui, comente. Ninguém segura essa Nicole. Eu deixo vocês com esse último showcase. Espero que gostem. Até a próxima. Valentine out.